Ora viva, está de volta ao Sobrecarris para mais um episódio de Análise à Atualidade Ferroviária. Comigo, Ruben Martins, como sempre, o Carlos Cipriano. Olá, viva! E o Diogo Ferreira Nunes. Viva! Hoje, episódio cheio, com vários temas. Começamos com a bitola. Portugal e Espanha não querem mudar e querem manter a bitola ibérica. Depois, a Alstom ou a Talgo, um deles vai fornecer comboios de alta velocidade à ACP. A Renfe vai mesmo entrar em Portugal e a B-Rail reclama um acordo de quadro para alta velocidade. Já o Passo Ferroviário Verde chega aos suburbanos e à Fertacos, promessa de Luís Montenegro na festa do Pontal, a linha do Oeste em obras e os 100 anos da eletrificação da linha de Cascais. Viva! Sejam bem-vindos! Carlos Cipriano, começamos contigo neste Sobrecarris com um tema que, bem, se arrasta há anos e anos. Aliás, um dos primeiros episódios do Sobrecarris falou precisamente sobre este tema. A mudança da bitola em Portugal. E em Portugal e, obviamente, também em Espanha, porque estamos numa ilha ferroviária entre Portugal e Espanha, de certa maneira, com uma bitola diferente do resto da grande maioria da rede europeia. E, na prática, o que percebemos agora é que nem Portugal nem Espanha estão propriamente interessados em mudar toda a sua rede de bitola ibérica para a bitola europeia. Sim, e isto não é novo, isto vem desde há muito tempo. Aliás, os espanhóis periodicamente falavam em mudar a bitola, mas depois, aliás, quem falava nisso normalmente era o ministro de turno, como eles chamavam, que ficava no Ministério de Fomento, mas depois facilmente percebia com umas continhas que isso era uma tarefa ciclópica e, portanto, não era para avançar. Mas agora ficou preto no branco, até por via da insistência da Comissão Europeia em querer uniformizar a rede ferroviária da Europa, que ganhou tração depois da guerra na Ucrânia, até por motivos de defesa, mas a verdade é que os espanhóis fizeram contas e descobriram que mudar a bitola seria um caos, digamos assim. Ou seja, era um investimento de cerca de 30 mil milhões de euros para um projeto que iria decorrer durante 30 anos e que, na verdade, não se pode falar que seja exatamente um investimento, porque, a partir do investimento, é algo que se pretende aplicar dinheiro para obter um retorno, para ter um lucro, não é? E, neste caso, iria provocar uma destruição de valor que a Espanha calculou em cerca de 10,3 mil milhões de euros. Ou seja, por cada euro aplicado na mudança de bitola, teria um retorno de apenas 5 cêntimos. Ou seja, teria uma taxa de rentabilidade negativa. E, portanto, o objetivo seria apenas uniformizar, mas do ponto de vista da economia, Espanha só perderia dinheiro se quisesse uniformizar toda a sua rede em bitola europeia, se lançasse nesta obra de, durante 30 anos, apostar em 30 mil milhões de euros e com todos os inconvenientes que isso traria depois em termos de circulação, dos comboios, das redundâncias, mudar toda a frota. Portanto, obviamente que era uma coisa que não funcionaria. Dizer que a Espanha tem 13 mil quilómetros de bitola ibérica e os 4 mil quilómetros em bitola europeia, que são as linhas de alta velocidade. A questão, como nós sabemos desde há muito tempo, não está 100% resolvida, mas para lá caminha com a questão dos intercambiadores. Portanto, já está provado, é possível que um comboio com eixos variáveis possa, sem parar, mudar de uma bitola para a outra e, portanto, não se justificaria fazer um investimento deste tipo. Portugal tem um relatório feito sobre esta questão que não se conhece ainda. Aliás, a Espanha também não se conhece, mas o El País conseguiu ter acesso a essa informação e publicou-a. Mas o que eu tenho conhecimento é que Portugal alinha na mesma bitola, digamos assim. Ou seja, não se justifica mudarmos a bitola em Portugal para a bitola europeia, quanto mais não seja porque a própria Espanha, em todas as linhas que dão acesso à fronteira portuguesa, estão feitas em bitola ibérica, inclusivamente as linhas de alta velocidade que já foram construídas para a Galiza e que está a ser construída para a Extremadura espanhola. É preciso perceber o seguinte, mesmo quem diz que mas as futuras linhas, os grandes eixos internacionais deveriam ser construídos em bitola europeia para que facilmente cheguemos além de Pirineus com as nossas exportações. Também não é assim tão linear, porque vamos lá ver uma coisa, o mudar a bitola ou faz-se em toda a rede ao nível do próprio ramal da fábrica, ou então não pode ficar uma coisa híbrida, porque assim é que ficamos com tudo muito mais complicado. Porque ter um ponto
Imaginemos uma linha que começa em Lisboa, em bitola europeia, e que vai para a França. Ok, mas então e os contentores que vêm de Sines, de Setúbal, de Aveiro, de Leixões e por aí fora? As fábricas em Portugal que produzem, os centros logísticos que importam mercadoria. Era necessário também que para se chegar aí houvesse bitola europeia. Ora, isto estaria estar a complicar tudo. E, portanto, efetivamente, é mais fácil coexistir em Espanha com as duas bitolas e nós continuarmos a nossa rede com a bitola ibérica e, pronto, e instalar intercambiadores onde eles justificarem. Não vejo alternativa. Diogo Ferreira Nunes, durante muito tempo acreditou-se que poderíamos eventualmente estar a fazer um caminho para instalar travessas bibitola, para fazer uma transição mais tarde. E aí instalámos definitivamente. E continuamos a instalá-las, não é? Exatamente. Até que ponto é que isto mostra agora que, bem, afinal não vale a pena ir por aí porque a bitola ibérica está cá para durar? Está cá para durar e faz sentido que Portugal não faça nada se Espanha também não vai fazer. Quer dizer, não fazia muito sentido Portugal estar a mudar e Espanha não mudar. Quer dizer, isso então era caos sobre caos. O que é muito interessante naquilo que o Carlos estava a falar há bocado, por exemplo, ali na região do corredor mediterrâneo, que abrange, por exemplo, Valência, Barcelona, Alicante, o que se tem feito do lado do ADIF, que é a Infraestruturas de Portugal de Espanha, é a bitola mista ou a colocação de um terceiro carril, ou seja, em pontos determinados existem 3 carris. Ou seja, tanto podem circular comboios em bitola ibérica como em bitola europeia, conforme as necessidades. Portanto, essa parte está resolvida. O que seria interessante também era que a tecnologia dos intercambiadores, por exemplo, ou dos fabricantes de comboios com eixos telescópicos, que podem mudar a meio do percurso, poderia ser uma tecnologia aberta, eventualmente, porque ela neste momento está muito concentrada em 2 fabricantes espanhóis, a Talgo e a CAF. Seria interessante que ela chegasse a mais operadores, que é para haver maior liberdade, maior concorrência na fabricação de comboios e de produção de material circulante, para eventualmente termos mais operadores, não só de passageiros, como também de mercadorias na Península Ibérica. Seria muito interessante. Gostava só de acrescentar mais 2 pontos em relação a este assunto, que é, para quem argumenta que a bitola é um obstáculo para o desenvolvimento das nossas exportações por via ferroviária para a Europa, além Pirineus, basta lembrar que, entre Portugal e Espanha, a cota do transporte ferroviário de mercadorias é de apenas 4%, entre 4% e 5%. E entre Portugal e Espanha não há um problema de bitola. Portanto, as razões que levam a que a ferrovia tenha uma cota de mercado tão reduzida não estão relacionadas com a bitola. Oh, Carlos, deixa-me dizer, não há um problema de bitola, mas há um problema de sinalização, há um problema de tensão na eletrificação. E até de linguagem, às vezes. Até de linguagem. Portanto, a questão da interoperabilidade vai muito mais para além da bitola. Até lá é preciso resolver problemas relacionados com as telecomunicações, com a sinalização, com a eletrificação, ou seja, há muito mais para resolver para que, efetivamente, o transporte ferroviário de mercadorias e de passageiros tenha uma cota de mercado. Segundo ponto, ainda há bem pouco tempo alguém mostrou uma fotografia da linha que tem o terceiro carril entre Barcelona e a fronteira francesa e, portanto, permite os 2 tipos de comboios e para facilitar, inclusivamente, as exportações daquela grande zona industrial que é a Catalunha e que é exportadora, não é? E o que é engraçado é que olha-se para aquela linha e o carril do meio, portanto, que é o da bitola europeia, está ferrugento. Ou seja, praticamente não tem utilização. E o que é utilizado é a bitola ibérica. E, portanto, isto diz muito sobre o deslumbre que muitas pessoas têm sobre a bitola europeia seria a salvação para as nossas exportações e para o desenvolvimento do transporte ferroviário. Mas não passa por aí. E eu termino como comecei. Portugal e Espanha não têm um problema de bitola. E, no entanto, entre os 2 países, o grosso das mercadorias transportadas, só 4% é que vão de comboio. Então o problema não está seguramente na bitola entre Portugal e Espanha, como também não está entre a Península Ibérica e o resto da Europa. Deixa-me então pegar aqui já num outro tema, aproveitando também um dos argumentos que quem defende a mudança de bitola usa, que é isto limita a concorrência, porque, por exemplo, agora no concurso da aquisição de comboios de alta velocidade pela CP,
só foram a jogo a Alstom e a Talgo. E, portanto, nós vimos grandes fabricantes, a Hitachi, a Siemens, que, por não terem material certificado também nesta bitola, nem sequer quiseram ir a concurso. Portanto, isto também não acaba por limitar a concorrência, Carlos? É verdade que sim. Limita em parte a concorrência, mas repara, num dos últimos episódios eu enganei-me, eu disse que os suspeitos do costume eram a Alstom e a Siemens, afinal enganei-me, a Siemens não veio a terreiro e quem veio foi a Alstom com a Talgo. O que agora, claro, sim, parece óbvio, porque a Talgo tem comboios com eixos bibitola e, portanto, tem comboios de alta velocidade em bitola ibérica que estão certificados para 300 km/h, portanto é uma vantagem para a Talgo, e portanto, de facto, isso é verdade, limita um pouco. Mas eu estou convencido é que não houve mais concorrentes, porque neste momento a indústria ferroviária europeia está com muitas encomendas e, convenhamos, uma encomendazinha da CP de 12 comboios não é propriamente uma coisa que excite muito as grandes multinacionais, não é? De forma que temos o que temos a Alstom e a Talgo. Bom, a Alstom apresentar-se-á seguramente com a plataforma Horizon, que é um comboio de 2 pisos que pode levar até 740 passageiros, e o caderno de encargos da CP exige comboios para 500 passageiros, e é um comboio que já está apto a circular a 350 km/h, mas obviamente não há nenhuma versão certificada para bitola ibérica. Ou então, a Alstom pode também apresentar a plataforma Stream, que são carruagens de um só piso, com uma estrutura modular que pode ter várias carruagens e pode facilmente acomodar os 500 passageiros. A Talgo parece óbvio que tem o seu comboio Avril, que já circula em Espanha, que não foi muito feliz, que todos sabemos que teve vários problemas técnicos, foi entregue com muitos atrasos, houve um pedido de indemnização da Renfe à Talgo por causa desse comboio, mas quer dizer, é o que a Talgo tem neste momento certificado para circular a mais de 300 km/h. Então, um pequeno problema é que o Avril tem uma versão de lugares de 3 mais 2, ou seja, 3 lugares seguidos, corredor e mais 2 lugares. E o caderno de encargos da CP exige 2 mais 2. E, portanto, teriam que fazer alguma coisa no interiorismo do comboio para poder acomodar os 500 passageiros. Mas, enfim, isto é uma história que ainda vai ter muito que contar, porque neste momento temos Alstom e temos Talgo. O júri, a CP ainda não se pronunciou se aceita ambos ou se haverá algum motivo de exclusão e, portanto, vamos aguardar a ver o que é que se passa. Tal que pode fazer como fez uns comboios para a Dinamarca e para a Alemanha, os comboios internacionais, que têm configuração 2 mais 2 e andam por exemplo, a mais 200 km/h, ou seja, podem inspirar-se nessa opção e ter os tais, a tal configuração que mais favorece no concurso, sem dúvida. O que a CP não se inspirou foi nos bares espanhóis, por exemplo, os espanhóis e pela Europa fora, Sim. porque pelos vistos só quer máquinas de vending nos comboios de alta velocidade, Diogo. O que é uma pena, porque uma das grandes vantagens de um comboio, por exemplo, sobre o autocarro, sobre o avião, é poder ter um bar ou até mesmo um restaurante, um mini restaurante a bordo. E a CP, não incluindo essa hipótese nestes comboios, está a desperdiçar, e de que maneira? Enquanto, por exemplo, a Renfe, que já anunciou oficialmente que vai entrar em Portugal para alta velocidade e com os comboios Avril, com as séries 106 e 107, tem, lá está, o bar completo dentro dos comboios. Portanto, a CP arrisca-se já a começar em perda. E, curiosamente, estes Avril, que a Renfe era para usar em França, 15 destes comboios era para utilizar em França, mas como não conseguiu homologá-los, decidiu, bem, vamos virar costas da França, vamos virar para o nosso outro vizinho e vamos pagar mais de 100 milhões de euros à Talgo para transformar 15 comboios que tinham apenas a bitola europeia em modelos que têm bitola variável, ou seja, podem mudar de configuração ao meio do caminho e assim ficam preparados para a rede portuguesa. E a CP que se cuide, porque a Renfe vem aqui para ganhar e para dominar isto. Carlos, a CP que se cuide, mas pelo menos nesta questão dos bares e de melhorar o interiorismo para ser um bocadinho mais atrativa, a CP não parece que está muito esforçada em melhorar essa questão, a experiência de viagem.
Não, a CP ultimamente não se tem mostrado ser uma empresa muito esforçada, pelo contrário, eu chamar-lhe uma empresa muito preguiçosa pelos múltiplos exemplos que já temos aqui dado, não é? Já em relação já, por exemplo, às automotoras Estado, eu já falei nisso, quer dizer, não concordo nada com aquela configuração de 3 mais 2. Eu já disse que me sentei no lugar do meio e que se tivessem mais duas pessoas ao lado eu sentia-me num voo low cost, portanto um bocado apertado, e a CP não tira partido daquilo que é o melhor que o comboio tem, naquilo que o comboio tem de diferente em relação ao autocarro e ao avião. E, portanto, a falta de um bar nos comboios de alta velocidade, penso que é um erro muito grave, porque todos os comboios de alta velocidade na Europa têm bar e ou bar mais restaurante, com exceção de uma low cost que circula em França, mas de resto todos têm. E o argumento de que entre Lisboa e Porto é só um dia, será só 1 hora e 1/4, quanto a mim não vence, porque para já isso não acontece no curto prazo, porque a linha de alta velocidade vai ser inaugurada por troços e 1 hora e 15 minutos não vai ser de um dia para o outro. E depois porque 1 hora e 15 será no Lisboa-Porto sem paragens, porque com paragens depois em Leiria, em Coimbra, em Aveiro, a viagem já vai por 1 hora e meia. Bom, e também porque já foi dito que vai-se aproveitar a linha de alta velocidade como se fosse uma autoestrada ferroviária para permitir unir ainda mais o país. Portanto, pode-se imaginar comboios de Braga para o Algarve, do Porto para o Alentejo, e, portanto, as viagens serão sempre superiores a 1 hora, 1 hora e meia. E para quem faz uma viagem destas, a possibilidade de se poder levantar, de ir beber um copo ao bar, um refrigerante, uma cerveja, tomar um café, comer uma sandes ou ter uma refeição à hora de almoço, isso traz uma vantagem competitiva do modo ferroviário sobre os outros meios de transporte incríveis. E, portanto, a CP que não pense que é só através da velocidade que consegue captar mercado. Tem que oferecer, de facto, um serviço diferenciador face à outra oferta que é a aviação e os autocarros. Só mesmo porque o Diogo pegou nesse assunto já também, era um dos temas que temos para hoje. A Renfe quer certificar os comboios para poderem operar em Portugal. Estamos a falar de comboios de talco que vão, obviamente, atacar a CP, atacar este mercado da linha de alta velocidade de Lisboa-Porto. Imagino também todos os eixos que depois forem progressivamente construídos e também as ligações a Espanha, Lisboa-Madrid e Lisboa-Galiza. Esperavas, obviamente, este movimento, não é, Carlos? Sim, isso parece muito óbvio. A Renfe não ia ficar quieta sabendo que em Portugal se vai construir uma linha de alta velocidade de Lisboa a Porto e que haverá também uma linha, sim, que será de alta velocidade de Lisboa para Madrid, também construída por fases e que para já será só entre Évora e Elvas e, portanto, obviamente que a Renfe, que é um gigante do caminho de ferro, não ficava a olhar para o lado e, portanto, obviamente que vem cá operar, mas isso não é novo, sabe-se desde o princípio. Aliás, já foi anunciado a dada altura que pretendiam fazer comboios regionais entre a Extremadura e o Alentejo. A dado momento já foi anunciado que iriam fazer comboios de Cáceres, de Mérida, para Elvas, por exemplo, e para Évora. E, portanto, sim, o mercado está liberalizado, há que contar com os espanhóis. Ainda antes de um Lisboa-Porto, podemos ter a Renfe então a operar estes comboios que vão ser certificados entre Évora e Cáceres ou entre Évora e Madrid. Se a Renfe quiser, nada a pode impedir, porque o mercado está liberalizado. Aliás, até pode vir até Lisboa. O problema aí já será, de facto, uma questão de encontrar canais horários para além de Évora ou para além do Pinhal Novo, digamos, para chegar a Lisboa. Mas pode fazê-lo e pode pedi-lo. Agora, seguramente, entre Madrid, se quisermos, e o Alentejo, à vontade. Diogo, já que falámos em pedidos, a BeRail tem um pedido. A BeRail é a empresa ferroviária do grupo Barraqueiro e está a assistir esta luta ainda de bastidores entre a CP e a Renfe, não de braços cruzados, não é? Porque eles querem operar também. E o que é que eles pedem, Diogo? Pedem um acordo quadro para terem o mínimo de previsibilidade para saberem com o que podem contar na alta velocidade em Portugal. Já fizeram esse pedido à IP há vários meses, só que a IP não se quis atravessar, não quis aceitar o pedido e então a BeRail apresentou uma queixa à AMT, a AMT que no mês passado, em julho, publicou um relatório, um parecer a indicar que, olhem, a IP não pode recusar-se a criar acordos quadro com os operadores que assim o pretendem, porque isso faz parte dos regulamentos europeus. E, aliás, Espanha, um dos segredos para o sucesso de alguma forma da alta velocidade em Espanha, da abertura ao mercado, é haver estes tais acordos que estabelecem
quantos canais é que cada operador tem direito, dependendo do material circulante, dependendo das rotas que estão abertas. Já houve até uma primeira fase de definição de canais e há de haver uma segunda que, previsivelmente, irá incluir, por exemplo, as ligações entre Vigo e Madrid, que são sempre as mais faladas. Agora, a questão aqui é, não havendo este acordo-quadro e vendo a Birrell, duas empresas do Estado, embora de países diferentes, entrarem no mercado de alta velocidade, a vontade deles de se juntarem a esta contenda, a esta competição, já não é tão grande como era de antes, porque eles são uma empresa meramente privada e não estão para investir dezenas de milhões de euros em novos comboios sem saberem com o que podem contar. Até porque neste momento a Birrell não encomendou comboios, não sabe o que é que vai operar, como vai operar, que canais tem disponível. Se vai ter linha sequer para operar os comboios, porque a própria AMT, a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, já disse, a Birrell só pode operar quando houver nova linha Porto-Lisboa, e enquanto isso não acontecer, não há nada para ninguém. Carlos, a IP está a dormir neste assunto para não sentar os operadores interessados à mesa e vamos lá ver o que é que podemos fazer com esta linha de alta velocidade e vamos lá começar a prepará-la já. Bom, sim, mas eu por acaso estou surpreendido porque nós ainda não temos 1 quilómetro de linha de alta velocidade e já se fala de forma muito excitada entre os vários operadores que nela podem operar. A CP, a Renfe, a BRail. Ok, aquilo que o Diogo disse de um acordo quadro pode ser uma solução, ou seja, pode-se começar já a pensar nisso, como é que serão distribuídos os canais horários. Também há outros métodos, pode, por exemplo, haver um leilão de canais horários, que é outro método possível. Se querem que o mercado funcione, essa pode ser uma delas. Bom, mas eu não estou muito preocupado com isso. Como digo, eu sempre disse, gosto que venham muitas empresas, eu gosto de ver comboios de todas as cores, não tenho nada contra. O que eu estou realmente preocupado é com outra coisa. É que, quando nós falamos destas 3 empresas e num acordo quadro, estamos sempre a falar na linha Lisboa-Porto e no mercado Lisboa-Porto, que por acaso tem umas paragens em Leiria, Coimbra e Aveiro. Mas eu quero saber depois e o resto, porque quando foi apresentado o projeto de alta velocidade, foi dito que isto seria uma forma de chegar de várias origens para vários destinos, aproveitando a linha de alta velocidade. E foram dados exemplos. Por exemplo, Figueira da Foz-Lisboa, numa distância muito curta. Porquê? Porque o comboio pode ir na linha convencional da Figueira da Foz até Leiria e depois linha de alta velocidade para Lisboa. Por exemplo, Caldas da Rainha-Porto, linha do Oeste até Leiria, linha de alta velocidade até ao Porto. Lisboa-Guarda, linha de alta velocidade até Coimbra, Beira Alta até à Guarda, ou Vilar Formoso, ou Salamanca, desejavelmente. Por exemplo, Santarém, que é das cidades que mais perde com a linha de alta velocidade. Ok, comboios na linha do Norte a sair de Lisboa, Santarém, Coimbra e linha de alta velocidade até ao Porto para ganhar tempo ali. Ou, mais ainda, comboios do Porto para o Algarve, do Porto para o Alentejo, Valença, Vila Real de Santo António, por que não? Ou até mesmo de Corunha, Algarve. Portanto, agora a questão é assim. O que estamos aqui a falar neste caso é de coesão territorial. É quem é o operador que vai assegurar estes percursos, estas origens e destinos que vão beneficiar da linha de alta velocidade. Certamente não vai ser a BRail nem a Renfe a querer ficar com eles. Então eu pergunto, qual é o papel que é reservado à CP? E de que forma é que a CP vai ter que abdicar daquilo que à partida seria um monopólio natural, que era a linha Lisboa-Porto, para poder partilhar o mercado com a BRail e a Renfe, mas, por outro lado, fazer estes serviços que, aliás, foram prometidos e até estão inscritos no Plano Ferroviário Nacional. Isso é que eu estou preocupado. Sim, perdendo receita expectável, não é? Porque teria sempre muito mais receita ao parar comboios diretos entre Lisboa e o Porto. Naturalmente. E por isso é que eu estou preocupado com isto. Eu quero saber de que forma é que a CP, que é hoje ainda a empresa que mais faz coesão territorial em Portugal. Esta frase não é minha, foi de um ex-presidente da CP, Manuel Queiroz, que dizia isso. Como é que depois vai continuar a fazê-lo? Melhor ainda, aproveitando a linha de alta velocidade. Falaste há bocado em leilão, Carlos, aqui é que poderás ter mesmo um leilão, porque daqui a alguns anos, quando acabar o contrato de serviço público da CP, o governo, a tutela, vai ter que lançar um concurso para saber quem quer operar as linhas de serviço público. E aí pode aparecer a CP como qualquer outra entidade que esteja interessada e com licença para isso. Resta saber é qual será o preço a pagar por este serviço. E se teremos CP, CPzinha, quem se vai dispor a isto? Uma das novidades da Festa do Pontal, aliás, o Primeiro-Ministro tem aproveitado muito a Festa do Pontal para anunciar novidades ferroviárias,
desta vez prometeu para setembro a inclusão dos serviços urbanos da CP no Passo Ferroviário Verde e depois Cristina Pinto Dias, no LinkedIn, na rede social LinkedIn, prometeu também a inclusão dos serviços da Fertagos. Na prática, todos os comboios em Portugal, com exceção dos alta-pendulares e do comboio Celta, que liga o Porto a Vigo, estão incluídos, ou vão passar a estar incluídos neste novo Passo Ferroviário Verde, com um passe de 20 euros por mês. Diogo Ferreira Nunes, começo contigo. Este passe tem permitido poupar muito dinheiro nas viagens, especialmente no longo curso. Ao alargarmos isto aos comboios urbanos, o que é que pode acontecer quando não está previsto qualquer aumento de oferta na CP? Nem na Fertagos já agora. Nas horas de ponta e em algumas linhas fora delas também, qualquer coisa se calhar parecida com caos. Porque hoje em dia quem anda nos comboios suburbanos de Lisboa e do Porto já nota os comboios já não cheíssimos, muitas vezes já não cabe mais ninguém e depois isto contribui para aumentar o tempo de viagem, aumentar os gastos de manutenção, proporcionar uma pior experiência ao passageiro e dificilmente vai atrair pessoas do carro para o comboio. Os alertas, já demos estes alertas várias vezes, até por causa da questão do Porto, da Câmara do Porto, ter lançado os transportes públicos gratuitos para toda a área metropolitana, para quem tem o cartão Porto, para quem mora na cidade, e agora querem fazer isto com todos os comboios, menos o Alfa Pendular e o Celta. E onde está o aumento da oferta? Nada, não se vê nada. E como diz uma pessoa que toda a gente conhece, setembro é já amanhã e não vejo ninguém a preparar-se e a pensar nisto como deve ser. E já agora tenho uma curiosidade. As pessoas vão ter que validar o passe verde para entrar num comboio suburbano, como fazem com o cartão navegante e com o andante? Qual é a compensação que a CP vai receber e a Fertagos por prestarem este serviço? E porquê é que estamos constantemente a autorizar isto para todos os horários e não apenas para os períodos em que há menor procura? Porque aí poderia ser mais interessante compor mais um bocadinho o comboio. Basta pensar no caso da Fertagos, que constantemente diz que 80% dos passageiros que transporta é nas horas de ponta e que fora deste período os comboios não andam propriamente muito compostos. Se calhar aqui é que poderia ser interessante adotar este passo. Agora, usar isto quando os comboios já andam sobrelotados, quando há muitas queixas diárias do estado em que as pessoas circulam, eu não estou a entender isto. Carlos Cipriano, continuamos a incentivar a procura sem aumentar a oferta. É isso, no fundo. Sim, e continuam-se a anunciar medidas que não são previamente estudadas. Quer dizer, eu não me surpreenderia, não sei se é verdade, mas não me surpreenderia que a própria CP e a própria Fertagos tivessem sido apanhadas de surpresa com este anúncio do Primeiro-Ministro e depois também da Secretária de Estado da Mobilidade no LinkedIn. Parece que agora os governantes gostam muito de comunicar através das redes sociais. E, portanto, não houve estudos seguramente, não se sabe quanto é que a Fertagos e a CP vão receber de indenização por causa disso, porque não há um estudo de procura sobre isso, não é? É tudo feito um bocado de forma avulsa. Agora, a medida em si parece-me também um corolário lógico, confesso, ou seja, não fazia muito sentido o passo ferroviário verde não servir para os suburbanos, porque isto de facto vem resolver o problema da capilaridade da distribuição quando o destino final é Lisboa ou Porto, ou seja, uma pessoa que vem de Coimbra ou do Porto e que quer ir para a Amadora, não fazia muito sentido chegar à Gare do Oriente e depois estar a comprar um título de transporte para apanhar o suburbano para ir para a linha de Sintra. O mesmo acontece se alguém que fosse de Lisboa, por exemplo, para estações suburbanas de Guimarães, Braga ou da linha do Douro e depois estar ali a comprar o título de transporte. Portanto, resolve o problema, resolve a última milha, digamos assim. E também não me parece que seja assim muito chocante porque não vai congestionar assim tanto. Porque quem já viajava nos comboios suburbanos continua a fazê-lo e as outras pessoas serão em viagens, digamos que pontuais. Ao mesmo tempo, até pode ajudar a descongestionar alguns comboios regionais, por exemplo, os tomarenses, os Tomar, entroncamento de Lisboa, quem apanhava esses comboios em Santarém ou Zambuja ou Vila Franca de Xira já pode apanhar os suburbanos com o passo ferroviário verde e, portanto, até, digamos, fica com mais oferta. Agora, onde eu vejo que o problema seja mais grave, talvez seja no caso da Fertagos. Porque, para a Fertagos, isto é uma dor de cabeça. A Fertagos já está a arrebentar para as costuras e qualquer passageiro a mais já é uma dor de cabeça. E, enfim, vamos ver o que é que isto vai dar. Mas, mais uma vez,
estamos a assistir a medidas que eu classifico de populistas, porque é, mais uma vez, tentar resolver o problema da mobilidade no país através de um embaratecimento da procura. Há uma tendência para a gratuitidade, que não é acompanhada de um reforço da oferta. E da qualidade, no caso. Estamos a chegar aos 9 meses da tempestade Christine e do comboio de tempestades que se seguiu. E Diogo Ferreira Nunes, a Liga do Oeste continua fechada, não é? Já não é novidade. Com muitas nenhuma. obras. E com muitas obras. Como é que está a situação no Oeste, Diogo? Ora, comboios só no início do próximo ano, seguramente entre Melessas e Caldas da Rainha, porque estão a decorrer obras em 13 locais, estão a ser consolidados taludes, e num outro local está a ser arranjado um aterro perto da estação de Dois Portos, porque nesse local a linha foi arrastada. Os carris foram arrastados, saíram completamente do sítio. Ruben, tu até visitaste o local comigo há pouco tempo e pudeste observar que aquilo está num estado um bocado calamitoso. Sim. Que é um corte de via por 200, 300 metros à vontade e que não se vêem obras no terreno, apesar de já estarem contratadas. E obras que, no total, custam mais de 40 milhões de euros para arranjar a linha. Isto quase que dava para aí 1/3 da despesa com a eletrificação da linha do Oeste entre Melessas e Caldas, o que também tem muito que se lhe diga. E estas obras foram contratadas através de ajustes diretos, junto de várias construtoras nacionais, ao abrigo das regras de exceção pós-tempestades. As obras é suposto ficarem prontas até abril do próximo ano, embora a IP considere que dê para reabrir no início de 2027. Vamos ver se será assim mesmo. A CP agradece que isto seja a demorar, Carlos Cipriano. Sim, agradece. Eu penso que tudo isto juntou-se o útil ao agradável. Quer dizer, por um lado a IP arranjou mais um pretexto para ir arrastando as obras de modernização que estavam em curso e que já se arrastavam, não é? E depois, com a tempestade Cristina e com estes danos todos, conseguiu, portanto, a situação perfeita que é fazer o que lhe apetecer. Noutros tempos, quando uma linha de caminho de ferro era interrompida, fazia-se um esforço enorme para rapidamente os comboios circularem e depois melhorava-se progressivamente. Agora não. Agora, 6 meses depois da tempestade Christine, a IP contrata empresas para irem reparar os danos. E mais uma vez faço o exemplo com aquilo que aconteceu na A1 e a Brisa, que 24 horas depois tinha um comboio de caminhões para reparar a autoestrada. Portanto, vê-se aqui a grande vontade que a IP tem de deixar andar a linha do Oeste. 6 meses depois da tempestade Christine é que contrata a reparação. Por outro lado, a CP, como tu disseste, também agradece, porque a CP não tem material circulante, porque já mandou as UTDs para a Espanha. As UTDs sabemos que estão envelhecidas e que avariam cada 2 por 3. Mesmo na fraca operação que resta da linha do Oeste, entre Caldas da Rainha e Coimbra, mesmo assim há atrasos todas as semanas, quase todos os dias, porque as automotoras avariam imenso e, portanto, seria o caos, de facto, se ainda tivessem o troço a sul das Caldas a funcionar. Portanto, juntou-se a fome com a vontade de comer. Mas, mais uma vez, as duas empresas provam aqui a sua falta de respeito para com as populações do Oeste, para com os autarcas do Oeste, porque a própria CP tentou não fazer serviço rodoviário alternativo entre Caldas da Rainha e Melessas e só o fez 2 meses depois da linha ter sido interrompida. Portanto, vemos por aqui a importância que estas empresas dão à linha do Oeste. Já agora, só para que fique claro, Carlos, quando a linha reabrir, não vai reabrir com comboios elétricos já com a modernização concluída, não é? Portanto, isto são processos à parte. O Diogo falou em 2027, abrirá provavelmente no início de 2027 entre Melessas e Malveira com comboios elétricos, porque depois da Malveira para as Caldas, nem sei se vai reabrir nessa altura ou não, não é? Mas se reabrir nessa altura, ainda vai ser com comboios a diesel. Portanto, quer dizer, isto são as obras de Santa Engrácia. Acho que perdeu-se todo o respeito pelas populações do Oeste. Bem, aí podes usar os novos regionais, tem a versão híbrida. Já faz qualquer coisa. Se chegarem, entretanto, 2027, não sei se haverá em número suficiente para fazerem uma operação regular no Oeste, além de que o Ministro anunciou que esses comboios iriam inicialmente para a linha do Alentejo. Também achei assim, eu achei muita piada que seja um ministro a anunciar uma coisa que é de gestão corrente da CP, mas tudo bem. Se as primeiras Stadler forem para o Alentejo, então não virão para o Oeste e, portanto, a linha do Oeste vai continuar nesta morte lenta ainda durante mais um ano ou 2.
E para terminar este episódio, vamos à efeméride da semana. Isto porque a linha de Cascais faz 100 anos com a eletrificação. Parabéns, linha de Cascais. Parabéns. Foi a primeira linha do país a ser eletrificada, mas com obras a decorrer, com comboios ainda antigos, esta comemoração passou assim um bocadinho despercebida, Carlos. Sim, não se conhece que nem a IP nem a CP tenham feito alguma coisa a assinalar a efeméride. Aliás, eu fiz perguntas às duas empresas, a CP não me respondeu e a IP respondeu-me que deveria perguntar ao Ministério. E, portanto, mas o que é certo é que aquele dia passou, o dia 15 de agosto passou e que eu saiba não houve nada a assinalar essa efeméride. Mas não é o Ministério que às vezes responde pela IP também, Carlos? Não, o Ministério valida as respostas da IP e da CP. Portanto, também não fazia muito sentido que a IP me mandasse perguntar ao Ministério, porque podia a própria IP responder-me que o Ministério validaria. Portanto, enfim, estaram para canto e nitidamente não quiseram saber desta efeméride. Bom, 100 anos de eletrificação da linha de Cascais. Como é que isto acontece? Há 100 anos houve uma linha que se passou diretamente da tração a vapor para a tração elétrica. A linha de Cascais, nos anos 20 do século XX, era uma linha do ponto de vista financeiro com muito prejuízo. E do ponto de vista tecnológico também não funcionava muito bem. Porquê? Porque tinha muitas paragens, os comboios a vapor, embora fosse de via dupla, os comboios a vapor estavam sempre a arrancar e a frenar e, portanto, consumiam muito carvão, eram pouco rentáveis, gastavam-se muito em freios, em calços, por aí afora, também não eram muito rápidos e então a solução que se preconizou na altura foi: vamos eletrificar esta linha. Só que a Companhia dos Caminhos de Ferro não tinha dinheiro para isso e, portanto, o que é que aconteceu? Aconteceu talvez a primeira PPP, parceria público-privada da história portuguesa, que foi um dos administradores da Companhia dos Caminhos de Ferro, Fausto Figueiredo, era também empresário e, portanto, tinha interesses no Estoril, e ele próprio se oferece para pagar o investimento da eletrificação da linha de Cascais, ficando com uma concessão durante 50 anos daquela linha, e, portanto, ele eletrifica a linha em 1500 volts corrente contínua, faz o investimento, ele tem interesses no Estoril, é o proprietário do Casino do Estoril, das termas do Estoril, e avança com o projeto. Ao mesmo tempo, outra coisa que dá um empurrão a este investimento é o facto de a Carris, que desde 1901 já operava em Lisboa, a partir da altura tem a sua rede de carros elétricos paralela ao início da linha de Cascais no Caixo de Dré até Algés e com a pretensão de seguir até Paço de Arcos. E, portanto, por um lado, o empurrão da concorrência e, por outro lado, um investimento privado faz com que se lançasse neste projeto de eletrificar a linha de Cascais. Com um cuidado muito especial. Fausto Figueiredo teve o cuidado de colocar os postes da catenária do lado oposto ao rio e ao mar para que os passageiros pudessem desfrutar da viagem. 100 anos depois, agora que se está a modernizar a linha, os postes são colocados a esmo de um lado e do outro e ninguém se preocupa nada com isso. A verdade é que revelou-se um êxito. Eu disse que isto é uma história que agrada aos liberais, porque efetivamente temos a concorrência e o investimento privado a ser o motor, de facto, deste projeto, que resultou muito bem. Obviamente que a linha de Cascais eletrificada vem potenciar toda a urbanização do eixo que é hoje a linha de Cascais, não é? Na altura o Casino do Estoril era muito mais importante e também potenciou o turismo na Costa do Sol, e de tal maneira que nos anos 30, o Sudexpress, que ligava Paris à estação do Rossio, portanto, diretamente era só de Andaia até à estação do Rossio, na altura a carruagem-cama, onde viajava, digamos, a nata, a fina flor da aristocracia da época, a carruagem-cama era desatrelada na estação do Rossio e era rebocada até ao Estoril. E no regresso as pessoas embarcavam no Estoril, a carruagem vinha até à estação do Rossio, era atrelada no Sudexpress e seguia para a França. Portanto, isto dá a ideia da importância que o Estoril tinha, que de tal forma que era possível, a partir de Paris, viajar para o Estoril. Já agora dizer também que estive há poucos dias na Galiza, no Museu de Monforte de Lemos, está lá material circulante que veio buscar o rei Juan Carlos do exílio no Estoril, atrelado depois ao Sudexpresso, e esse material está lá em Monforte de Lemos, onde está também uma automotora Camela da CP, com ainda o logotipo da CP, na realidade ela pertence à Renfe. Portanto, o que em Espanha chamam de Museu Ferroviário, nós em Portugal chamamos ainda de estação. Está feita a memória ferroviária neste episódio sobre Carris. Ruben Martins deste lado, Carlos Cipriano, Diogo Ferreira Nunes. Um abraço e até ao próximo episódio. Boas viagens! Adeus, até à próxima.
Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. O Público fica no ouvido.